Saudações. Eu hoje quero ver se eu falo sobre as questões econômicas. Que a gente tem que lembrar que guerra é política por outros meios, von Clausewitz, e que a política é essencialmente o exercício da economia. Então, a guerra é economia. Nós sabemos os motivos da guerra. Quais? O mundo está desdolarizando. Os Estados Unidos precisam desesperadamente que o mundo mantenha-se na esfera de dominância do dólar. Certo? Então, as duas coisas são irreconciliáveis. Não dá para desdolarizar o mundo e dolarizá-lo ao mesmo tempo. Dolarizá-lo é o objetivo dos Estados Unidos e dos países que praticam o capitalismo financeiro. Essencialmente, aqueles que abriram mão da produção. Estamos falando da Europa. Então eles ganham, e somente eles, com o mundo dolarizado. Perfeito? O restante do mundo perde. Então, o que os Estados Unidos querem é manter uma situação na qual eles continuem ganhando e o restante do mundo perdendo para sustentar os ganhos deles. Não vai rolar. Não existe equilíbrio, não existe conciliação possível. É necessário que seja compreendido. Não existe conciliação possível entre essas duas visões de mundo. Certo? Isso é óbvio. Não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Segundo ponto. Os Estados Unidos são a sede das maiores corporações financeiras do mundo. Depois dos Estados Unidos, a Europa. As corporações financeiras não produzem. Um banco não produz nada. Uma seguradora não produz nada. Uma empresa que opera nos mercados financeiros não produzem nada. No mercado imobiliário não produz nada. Construção civil e indústria. Não tem nada a ver mais com o mercado imobiliário. Então essas empresas sustentam a economia americana e a economia europeia. Elas não produzem absolutamente nada. O dinheiro delas está em roubar de quem produz. Através de roubo mesmo, taxa de senhoriagem, privatização. E da própria prática. A existência delas se fundamenta no roubo. O ganho de um banco é sempre a perda de alguém. O correntista, o tomador de empréstimo, o produtor. Um banco só ganha roubando o resultado do trabalho ou da produção de alguém. Simples assim. Então, se o sistema financeiro é o que sustenta o Ocidente sustenta-se pelo roubo. Na verdade, a gente poderia resumir as três fases do capitalismo em três formas de roubo diferentes. O tal capitalismo mercantil ou comercial, que é vendido nos livros didáticos como sendo a fase do capitalismo relativa às grandes navegações e ao colonialismo. É roubo. O que foi o colonialismo se não o roubo de milhares de toneladas de prata e quantidades incalculáveis de ouro das Américas, do Império Inca, do Império Azteca, dos Maias, dos Chibchas? Eles roubaram a prata das Américas e o ouro das Américas. Eles destruíram 1000 povos só no Brasil. Genocídio. Eles roubaram a liberdade e a vida dos africanos. Eles roubaram a vida de 100 milhões de ameríndios. Isso foi o capitalismo comercial. Que comércio eles praticavam? Você acredita realmente que alguns navios com noz moscada e cravo da Índia foi o que sustentou esses 350 anos entre a tomada de Ceuta pelos portugueses, em 1415, e a Revolução Francesa? Você acha realmente que alguns navios carregados de tempero foi o que sustentou essa fase do capitalismo? Não foi. A participação do comércio nessa etapa do capitalismo foi mínima, foi ridícula.
O que sustentou essa fase do capitalismo foi roubo. Roubo. Vamos dar às coisas os nomes que elas têm. Porque aí a gente consegue fazer uma leitura honesta, uma compreensão correta da realidade. Se a gente dá às coisas o nome que elas têm. Foi roubo. A Espanha roubou a prata do Império Azteca. A Espanha roubou a prata do Império Inca. A Espanha roubou a prata dos Chibchas. A Espanha roubou a prata dos maias. E a Espanha roubou o ouro desses 4 povos. Foi roubo. Estamos falando de roubo. Tá? Não estamos falando de comércio, não. Entendeu? Roubo, que é a palavra, não é comércio, é roubo. Aí, os ingleses roubavam a prata e o ouro que os espanhóis roubaram dos indígenas. Os portugueses roubaram o ouro das Américas, roubaram a liberdade dos africanos, roubaram a terra dos indígenas. Certo? É disso que nós estamos falando, gente. Os colonos americanos. Então, nós estamos falando essencialmente de roubo, cara. É roubo. Aí, a pirataria era roubo legalizado. A escravização era roubo de vida e liberdade. O que os europeus fizeram foi roubo, entendeu? Tá claro isso? Roubo. Aí vamos à segunda fase. Capitalismo industrial. Oh, como é vendido nos livros didáticos. Eu sei, porque eu fui obrigado a ser professor 20 anos para poder me sustentar. Então eu tive que mentir. Eu tive que mentir, até o ponto que eu não aguentava mais. Ter os livros didáticos, né? Impressos a mando de empresas sediadas na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos. Dá uma olhada no nome não da editora. Às vezes é disfarce, porque eles compraram muitas editoras brasileiras, né? Às vezes você não sabe quem que é o dono final, mas às vezes não. Às vezes está lá o nome em inglês. Às vezes esse sistema de ensino no qual você coloca seu filho ou sua filha, dá a impressão que é nacional, mas ele, na prática, só funciona para vender livro didático. Certo? A maioria dos sistemas de ensino, eles não estão ensinando nada. São um esquema para vender livro didático, apostila. Então é um esquema feito para ganhar dinheiro vendendo apostila, para ganhar dinheiro vendendo material didático, e que, por sinal, é feito por empresas multinacionais, para enganar as pessoas, doutrinar as pessoas. E isso é doutrinação. Doutrinação quem faz é o professor, não, meu filho. Camarada, quem faz a doutrinação é quem escreve o livro didático. Aquele amontoado de merda, de mentira, de falsificação, que você paga caro para dar para o seu filho e para sua filha. Quem faz isso é o livro didático. Enfia isso na cabeça. Certo? A doutrinação não é feita por professor. A doutrinação é feita pelo livro didático. E ele sim faz a doutrinação. Livro didático. A editora sediada na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Canadá. Então vamos falar do capitalismo industrial. A editora, ou o sistema de ensino, ou a apostila, a Revolução Industrial foi feita porque o dinheiro acumulado na fase comercial, né, e poupado, financiou as indústrias. Não. Vou mandar a verdade aqui. Quem financiou a Revolução Industrial foi a vida, a produção e a propriedade, principalmente dos indianos. Há vários estudos, eu vou deixar um aqui no primeiro comentário. Isso eu faço questão de deixar no primeiro comentário. Vários estudos. Só no período entre 1880 e 1920, a Revolução Industrial custou a vida de 140 milhões de indianos. No período total, 1763, quando inicia a colonização, né, a tomada da Índia pela Companhia das Índias Orientais, e o fim com a Revolução Indiana, a independência da Índia, em 1948, foram 300 milhões as vidas
tomadas dos indianos. Sem falar em quantidades incalculáveis de ouro, prata e produtos. Foi isso que sustentou a Revolução Industrial. Foi roubo, numa quantidade ainda maior do que a primeira. Custou a vida de 300 milhões de indianos e 100 milhões de chineses. É disso que nós estamos falando. Roubo, roubo. Mais uma vez, roubo. A Europa, ela produziu. Ela inventou a indústria mudou o mundo. Ok. Ela fez isso a custo de 400 milhões de vidas. Entendeu? 400 milhões de vidas humanas. Foi isso que custou a Revolução Industrial. Como 100 milhões de vidas humanas foi o que custou a primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial. Aí nós tivemos o capitalismo financeiro. Começa como industrial financeiro, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Com a dissolução do Império Britânico, depois do Império Francês, os impérios coloniais, né? E a atuação mais direta dos Estados Unidos. É muito fácil você ver muito esses fanboys de capitalismo, né? Esses moleques ignorantes, os incels, os ancaps da vida. Ai, o capitalismo tirou o mundo da miséria. Não, quem tirou o mundo da miséria foi a China comunista. Da Revolução Chinesa, em 1948, até o ano passado, 800 milhões de pessoas foram tiradas da miséria, graças à China comunista. O capitalismo fez foi jogar as pessoas na miséria. Perfeito? Então, qual que é a lógica do capitalismo financeiro? A lógica do capitalismo financeiro foi aquela que eu comecei o vídeo explicando. As finanças, bancos, seguros, imobiliário não produzem absolutamente nada, nada. Entenda isso. É setor FIRE, palavra inglesa para fogo, né? FIRE, de F, né? Finanças, finance, insurance, seguro, e real estate, imobiliário em inglês, a iniciativa. As iniciais formam FIRE. Esse setor FIRE não produz absolutamente nada. Nada. O que um banco produz? Nada. O que um imobiliário produz? Nada. Ai, mas esses imóveis são produzidos pela indústria da construção civil. O setor imobiliário é o que especula. É o que impede as pessoas de ter acesso à casa. Por que o preço dos imóveis subiu 10 vezes em 10 anos? Mais do que qualquer outra coisa. Exatamente pela diminuição do poder da indústria da construção civil e aumento do poder do setor imobiliário. O setor imobiliário, o capitalismo funciona assim, né? Ele tem que explorar e ele tem que promover a escassez. É a escassez que aumenta o valor do que ele está vendendo. Torna escassos os imóveis que você aumenta o preço que pode cobrar por eles. Entendeu? Essa é a lógica do sistema. Os preços aqui são bons. Deixa eu ver se eu acho banana. Banana, cheiro verde, limão e repolho. R$16. $3 é pouco. Eu acho que é um bom preço. Mas voltando. Então, o capitalismo financeiro, como eu disse, ele não produz absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ele rouba o que os outros setores produzem. Pensa os agricultores. Eu não conheço uma única pessoa que tenha ficado pobre porque o MST supostamente roubou a propriedade dela. Mas eu conheço gente que ficou pobre porque o banco pegou a propriedade. Quando o MST invade, né? Segundo eles a palavra invadir, uma propriedade, no limite, o governo federal indeniza o proprietário das terras. Mas quando um banco toma a terra de um produtor, já era. Entendeu? Então quem toma a terra de latifundiário não é o MST. Quem toma a terra de latifundiário é banco. Quem quebra comerciante não é o MTST, é banco.
Os bancos roubam dos comerciantes, os bancos roubam dos profissionais liberais, os bancos roubam dos agricultores, os bancos roubam dos latifundiários, os bancos roubam das mineradoras, os bancos roubam dos industriais, os bancos roubam dos consumidores. Os bancos vivem de roubar, eles roubam, certo? Emprestar dinheiro, o juro é a taxa de roubo. O juro é feito para que ele seja mais caro do que o crescimento do PIB, certo? Então vamos imaginar que o PIB cresceu 2%, né? A previsão no Brasil hoje é que o PIB cresça 2% esse ano. Só que a taxa de juros do Banco Central, do Roberto Campos Neto, aliás, por que aquele homem ainda não está preso? Eu não digo na presidência do Banco Central, não. Por que ele não está preso? Né? Por que ele não está preso? Mas a taxa de juros é de 14%. E o crescimento do PIB vai ser de 2%. Quem vocês acham que vai pagar a diferença? De onde vocês acham que vai vir a diferença de uma economia que cresce 2%, mas de juros que cobra 14%? E vocês sabem que não é isso. Quem tem cartão de crédito sabe que o juro não é só 14% ao ano. O que daria 1,16% ao mês. Você que tem cartão de crédito, você que pega cheque especial, você paga só 1,16% ao mês sobre isso? Então o juro não é 14%. A taxa básica de juros é 14%. Mas tem banco que cobra isso por mês. Então ele está roubando de você. Ele rouba do seu médico. Ele rouba do seu dentista. Ele rouba do seu contador. Ele rouba do comerciante que vende para você. Ele rouba da indústria que vende para o seu comércio. Ele rouba do agricultor que vende para o comércio. Ele rouba da mineradora que vai vender para a indústria. Ele rouba do transportador. Ele rouba na forma de seguros. O banco essencialmente rouba. Banco é a legalização do roubo, da ladruagem mais pura e simples. É isso que banco faz. Banco é a legalização do roubo. Seguradora é a legalização do roubo em função do medo da perda. O setor imobiliário é a legalização do roubo em função da propriedade da terra. Não é necessário setor imobiliário. Numa economia saudável, numa economia socialista, plena, não existe imobiliário. Existe indústria da construção civil, mas não existe imobiliário. Aliás, assim que o presidente Xi Jinping assumiu o atual mandato, a primeira coisa que ele fez foi proibir aluguel que crescer mais de 5% ao ano, proibiu, e foi proibir a construção de edifícios, de prédios que não fosse para habitação, uso comercial ou industrial. Ou seja, na prática ele acabou com o setor imobiliário na China. Certo? Na prática o setor imobiliário da China acabou. Você tem a indústria da construção civil. Essa é incentivada. O setor imobiliário foi morto. E é o que tem que ser, porque o setor imobiliário não tem nenhuma utilidade. Ele só legaliza o roubo, certo? Porque ele tem a propriedade da terra e transforma isso, que é um direito, que é uma necessidade, num ativo. É assim que eles chamam, ativo. Entendeu como é que funciona? Capitalismo. Essa atual fase do capitalismo, ela é ainda mais baseada no roubo do que as anteriores. Porque a primeira fase, eles comercializavam o que era roubado. Na segunda fase, eles manufaturavam o que era roubado. Nessa terceira fase, não, eles só roubam mesmo. Só roubo em dimensões planetárias. E, incrivelmente, eles roubam e a dívida só aumenta. A dívida é uma forma de roubar governos, roubar estados, roubar empresas, roubar todo mundo. A dívida do Brasil, metade do orçamento do Brasil, você vê um Michel Temer, né? Um Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso. Tem que fazer, eles chamam de reforma. Eles chamam de reforma, eles não dão nome às coisas. Esse povo não dá nome às coisas. Eles contam com a mídia para vender as coisas sob o nome mais bonito. Não é roubo de direitos. Roubo do direito de se aposentar.
roubo do direito trabalhista. Não, eles chamam de reforma. Reforma previdenciária e reforma trabalhista. Não é roubo do direito à educação, é reforma do ensino médio. É o novo ensino médio. Esse povo nunca, lembre-se disso, tome isso como perspectiva, eles nunca dão às coisas os nomes que elas têm. Eles inventam, eles camuflam, eles escondem, eles escamoteiam. Então, o roubo dos direitos previdenciários, o roubo do pré-sal, né? O roubo do petróleo brasileiro, o roubo da Petrobras, o roubo da Vale do Rio Doce, esse é do Fernando Henrique Cardoso, o roubo dos direitos previdenciários, Temer, o roubo dos direitos trabalhistas, Temer, o roubo do direito à educação, Temer. Esses roubos são em favor de quem? Quem está roubando? Nós sabemos que tem políticos, vamos citar nomes, né, que está ganhando deles. Seja pro bisneto que eles tiveram com a neta com a qual eles se casaram, seja com, sei lá, 4 filhos ladrões de 3 prostitutas diferentes, alguém está ganhando. Os ladrões pagam uma parte daqueles que eles roubam para intermediários, para traidores, certo? Não estamos citando nomes. Qualquer um pode ter se casado com 3 prostitutas diferentes e ter tido 4 filhos marginal. Isso acontece. Qualquer um pode ter se casado com a própria neta e ter roubado um país inteiro para dar uma herancinha para qualquer um, sei lá, um Miguelzinho, né? Qualquer um. Existe muita gente sem caráter. Se tem roubo, gente, é porque tem ladrão. Existindo o nome, existe o bicho. Aliás, por que eles escamoteiam o nome que as coisas têm? Para ninguém ver o bicho. Porque se você fala que o capitalismo é roubo, as pessoas vão começar a procurar saber. Então, quem são os ladrões? Se vocês falam que privatização é roubo, então quem foi o ladrão? O que foi roubado? De quem foi roubado? Se você fala, ó, empréstimo com juro alto é roubo, quem está roubando? Quem está sendo roubado? Quem permite o roubo? Quem ganha dinheiro com o roubo? Então, a estratégia midiática é escamotear o nome, para que você não veja o bicho. Certo? Existindo o nome, existe o bicho. Ora, se não existe o nome, ninguém vê o bicho chegando. Simples assim. Eu aqui estou explicando capitalismo para noobs, para quem precisa entender, que é o povo brasileiro. Certo? Que é o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa muito entender esses conceitos que são simples. Mas as pessoas não entendem porque são burras, de forma alguma. As pessoas não entendem porque não é explicado a elas. Porque elas são enganadas. Porque quem engana e quem recebe para enganar tem o objetivo de fazer com que a pessoa de forma alguma entenda. Certo? Porque se ela entender aí dá ruim. Por que a China se transformou numa potência tecnológica? Porque investiu maciçamente na educação. Por que ela investiu maciçamente na educação? Porque um povo inteligente não se deixa roubar. Um povo que sabe das coisas não se deixa roubar. Agora, se você é burro, você vai defender miliciano, você vai defender pastor ladrão, né? Você vai dar aleluia para todo tipo de gente suja e sórdida. Então é muito interessante que você não saiba das coisas. Que as pessoas não saibam das coisas, que elas sejam enganadas. E se elas ainda pagarem para ser enganada, como quem coloca o filho em escola particular e compra apostilas de sistemas de, abre aspas, ensino, aí é melhor ainda. Você não apenas está roubando, escondendo o roubo, como ainda ganhando dinheiro de quem está sendo roubado. E mais, você ainda acusa a pessoa que tenta fazer você enxergar isso, o professor, de ser o doutrinador. É assim que o nosso país chegou nesse buraco que está. Em 1980, nós éramos mais ricos que a China. Em 1990, nós ainda éramos mais ricos que a China. Hoje, a China é 8 vezes mais rica do que nós.
Hoje o salário médio do trabalhador chinês é mais que o dobro do salário médio do trabalhador brasileiro. Vocês entendem isso? Porque eles investiram em educação. Aqui, né, que nós tivemos o Temer. Tivemos o Fernando Henrique Cardoso, 93/94/96, currículo Lattes, que é a adoção do sistema Bolonha. E tivemos Temer, reforma do ensino médio. É por isso que nós estamos nesse buraco. E por isso que a China está nos céus. Compreenderam? É isso. Curtam se vocês puderem, se vocês acharem que merece, compartilhem. Porque é importante que o maior número de pessoas possíveis saiba dessas coisas básicas. E saudações. Tenha um ótimo dia, tarde, noite, madrugada, a hora que você estiver me vendo. Fique bem.